Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que alegria encontrá-lo na manhã de hoje para meditarmos a Palavra de Deus. Nesta sexta-feira, dia 10 de julho, deixarmos que ela inspire o nosso pensar, o nosso agir, e assim corresponda à vontade do Senhor nosso Deus. Oremos. Ó Deus, que inspirais e levais a termo todo bom propósito, guiai os vossos servos e servas no caminho da salvação, e dai aos que tudo deixaram por vosso amor, seguir o Cristo e renunciar ao mundo, servindo a vós e a seus irmãos e irmãs, com espírito de pobreza e humildade de coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Supliquemos as luzes do Espírito Santo, para que, revestido dos 7 dons, nós sejamos capazes de discernir esta palavra de salvação que ouviremos e aplicá-la em nossa vida de fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ouçamos nesta sexta-feira as palavras dirigida-nos através do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidai com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que riqueza ouvirmos na manhã de hoje a instrução dada por Jesus aos seus discípulos, aqueles que ele enviou em missão, aqueles que ele escolheu desde o princípio para anunciarem a verdade do reino. E aqui Jesus lembra: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O discípulo de Jesus é uma ovelha mansa, cuidada, renovada e convertida pela graça de Deus. Mas uma ovelha de Jesus não é ingênua. Ela vive no mundo cercado por lobos ferozes. Esses lobos querem atacá-las, tirar a vida delas, para que não sigam o rumo do bom pastor. E Jesus, o pastor por excelência, tem um remédio para as suas ovelhas. Ele as ensina como devem viver neste mundo. Nós, que somos discípulos e discípulas do Senhor, tocados por sua palavra, vivemos inseridos no mundo em que lobos
ferozes devem sempre buscar formas de atacar aqueles que falam em nome do Senhor. Mas Jesus pede que nós sejamos prudentes, prudentes como a serpente. Como nós precisamos ser prudentes. Não podemos ser pessoas bobas, ingênuas, achando que tudo cai do céu, que tudo de Deus vai vir de modo fácil em nossas mãos. É necessário, querido irmão, querida irmã, que nós nos esforcemos para que a palavra de Deus chegue a tantos corações e produza bons frutos, frutos que nós experimentamos todas as vezes que anunciamos aquilo que o Senhor nos pede. É preciso cuidado, é preciso sim esta prudência, mas também coragem, discernimento. Uma ovelha de Jesus, ela sempre pensa, raciocina e confia na graça de Deus, mas nunca deixa de fazer a sua parte. E que bom ouvirmos de Jesus que mesmo diante das perseguições, mesmo que precisemos enfrentar inúmeros combates, nós não estaremos sós. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Confiemos nas palavras de Jesus, o bom pastor, e que elas ressoem na manhã de hoje em nossos corações, como uma força para a nossa vida, como ovelhas que somos, em um mundo marcado por tanta indiferença, por tantos que perseguem aqueles que falam em nome do Senhor, que nós não tenhamos medo, mas anunciemos com coragem. Que Deus o abençoe, querido irmão, querida irmã, e que a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, interceda por todos nós, nós que estamos vivendo a novena em louvor à nossa padroeira, seja ela nossa advogada junto a seu Filho Jesus. Que desça sobre você, sobre toda a sua família e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.